Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a aula, ok? Vamos largar aí o celular, Alice. Vamos prestar atenção aqui na tela. Computador. Respeito, eu tô vendo aí. Não adianta fazer careta, não. Então vamos aqui. Gente, então a aula de hoje vai ser sobre as posições relativas entre retas e circunferência, tá? Basicamente entre uma e outra. Então a gente vai ter, de certa forma, resumidamente, de forma bem direta, nós vamos ter três posições relativas. Ou a reta passa por dentro da circunferência, ou a reta passa tangenciando no único ponto, ou a reta passa longe, né? Nem toca na circunferência. Ou seja, nós vamos ter a reta secante, que é quando ela corta a circunferência em dois pontos, né? Passa em dois pontos a circunferência. Nós vamos ter a reta tangente, quando ela tangencia, toca no único ponto da circunferência. E nós vamos ter a reta exterior, que é a reta que não toca, não existe ponto comum entre a circunferência e ela, tá? Uma posição que merece destaque dentre essas três aqui é a posição da reta tangente, tá? Afinal, a gente já estudou tangência em trigonometria, já estudamos tangência em vários outros pontos aí que a gente estudou anteriormente. Lembrando para vocês que desde o início do ano, todo o conteúdo que a gente vem abordando são conteúdos que nós estudamos aí, ó, várias e várias vezes durante o ano, tá? Durante o ano, o primeiro e segundo ano. Então não é nada novo. Bom, qual é a parte interessante aqui que merece destaque porque é a tangência? Bom, a tangente ela é interessante por quê? Porque a distância entre a reta e o centro da circunferência é igual ao raio da circunferência. Lembrem-se, o cálculo da distância é dado pela raiz quadrada, tá? Das coordenadas x do ponto A menos x do ponto B, tá? Do segundo ponto, ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto B ao quadrado. É assim que a gente calcula a distância. Ou seja, o raio da circunferência vai ser calculado assim. Vimos em aulas anteriores que a equação da circunferência é dada pela seguinte expressão: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A gente viu isso aqui nas nossas últimas aulas aí do setor B. O sistema formado pelas equações da reta e da circunferência vai cair numa equação do segundo grau, tá? Cujo discriminante é igual a zero. E isso para o caso especial. Vale destacar que, quando você tem a reta secante, a distância da reta para o centro da circunferência é menor do que o raio. Aqui, a distância é maior do que o raio, tá? E na reta tangente, como a gente viu lá embaixo, a distância é exatamente igual ao raio, tá? Com isso aqui nós temos as três posições relativas às retas. Bom, isso aqui é um resumo da nossa aula de hoje, como eu havia comentado. Vamos para o exercício para a gente aplicar. Como a gente sabe, nada novo. Tudo que a gente fez até agora é algo que a gente já estudou antes, tá? Então vamos lá. Vamos começar agora com os exercícios. Deixa eu pegar aqui o exercício. Primeiro exercício. Vamos lá. Então, o primeiro exercício é esse aqui, ó. Justamente sobre tangente, ó. Qual das equações a seguir representa a circunferência de centro R, de centro 2, 1, desculpa, 2 menos 1, nada a ver com R, né? E é tangente a essa equaçãozinha aqui, tá? A essa reta. Essa equação representa a equação de uma reta, e aí nós precisamos calcular o raio da circunferência. Lembre-se que a gente aprendeu na última aula que deixa eu voltar aqui, né? A gente aprendeu na última aula o seguinte, que a equação da circunferência é dada por essa expressão aqui, ó, y menos a ao quadrado mais x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, tá? Aqui vale um destaque, tá? Interessante aqui para essa equação. Esse A e B que aparecem aqui, pessoal, é o centro da circunferência que a gente já tem. Então, eu preciso saber o valor do raio. Então, a gente vai ter que calcular o raio da circunferência. A gente acabou de ver que, se a reta é tangente, então a distância do centro para a reta, tá? Ela vai ser justamente igual ao raio da circunferência.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, ó. Então, temos que... Então, a primeira coisa... Não, Google. Eu não sei porque o Google fica insistindo em pesquisar as coisas para mim aqui. Então, temos o seguinte. Primeiro, se a equação da reta é essa aqui, ó, y igual a menos x mais 4... Tá? Eu vou organizá-la da seguinte maneira. Eu vou passar todos os termos para o primeiro membro. Então, o x vai passar para cá positivo. O y permanece positivo porque não mudou de lado. E o 4 vem para cá negativo. Isso aqui não é uma equação do segundo grau. Porém, vale destacar aqui, para essa equaçãozinha aqui, o seguinte modelo. O a vale 1. O b vale 1. E o c vale menos 4, tá? Não é uma equação do segundo grau, mas nós utilizamos essa mesma nomenclatura para destacarmos a distância da reta ao ponto central. Nesse caso, nós vamos calcular o seguinte, ó. Já que a equação da reta ela é tangente a essa circunferência, então nós podemos dizer que o raio da circunferência é igual à distância do ponto C para a reta R, tá? Para a reta. Ou seja, isso aqui vai ser o módulo de AX mais BY mais C, tá? Módulo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que eu coloquei aqui? Essa é a fórmula da distância do ponto à reta, tá? Então, os valores x e y que aparecem aqui é o valor do ponto, e os valores A, B e C que aparecem aqui são os valores da reta. Então, vou substituir. O A vale 1, o X vale 2, mais o B vale 1, e o Y vale menos 1, conforme vocês podem ver aqui em cima, e o C vale menos 4. Aqui embaixo, calculando a raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de 2, ou melhor, de 1 ao quadrado, vai dar 2, mas vamos fazer passo a passo. Raiz quadrada de 1 mais 1. E aí vai ficar aqui em cima, nós vamos ter 2 menos 1 menos 4 dentro do módulo, e aqui embaixo nós vamos ter raiz quadrada de 2, tá? Ou 1 mais 1. Então, o raio vai ser igual a quanto? Ó? 2 menos 1 dá 1, 1 menos 4 dá menos 3. Dentro do módulo, e aqui embaixo raiz de 2, tá? Ou seja, isso aqui vai dar 3 positivo, raiz de 2, porque o módulo de menos 3 é menos 2. É 3 positivo. Vamos agora pegar e fazer a racionalização, ou seja, nós vamos pegar e tirar a raiz aqui de baixo. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Ou seja, em cima vai ter 3 raiz de 2 e embaixo vai ficar a raiz de 4, que é 2. Portanto, o raio da circunferência é esse número aqui, feinho, tá? 3 raiz de 2 sobre 2. Não acabou a conta ainda, ok? Não acabou. A gente agora vai finalizar fazendo o cálculo da equação da circunferência. Então, logo... Então, deixa eu fazer aqui, ó. Eu não vou nem fazer aqui, vai continuar aqui ao lado. Logo, a equação da circunferência será a seguinte, ó. Então, a equação da circunferência vai ser essa aqui, ó. Vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Um detalhe importante aqui que eu não mencionei com vocês, mas que vale a pena, muito a pena ressaltar, é que esse a e esse b que aparecem aqui, não é esse a e b que aparecem aqui, tá, gente? Vai ser um ponto, tá? Então, só para não confundir as coisas. Vamos voltar aqui. Então, substituir os valores. X menos 2, porque o ponto central é o ponto 2 e menos 1. Então, ao quadrado, o y menos b vai ficar y menos menos 1. E o raio, como a gente já havia calculado, 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Agora é só a gente efetuar o cálculo.
Dentro do parênteses aqui, a gente não vai mudar nada, somente o menos 1 lá, que vai ficar positivo. Y mais 1. E aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 4, que é 2. E 2 ao quadrado, 4, tá? Posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, com esse 4. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Ou seja, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 9 sobre 2. Percebam que aqui, ó, nenhuma das alternativas tem fração. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 2 que está dividindo, nós vamos passar para o outro lado multiplicando. Porém, tem dois termos, então tem que multiplicar os dois termos. Ou seja, para finalizar tudo, isso vai ficar 2x menos 2 ao quadrado, mais y, 2y, esqueci do 2 aqui, mais 2y mais 1, igual a 9, tá? Que é ao quadrado. Pronto, finalizamos aqui a equação da circunferência, logo, letra C de questão certinha demais, bem facinha, né? Então, esse aqui é o nosso exemplo 1, vou salvar aqui, daqui a pouco eu mando para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Beleza, vamos para mais uma questão. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer uma questão igualzinha a essa. Vai mudar os valores. Então, essa questão diz o seguinte, ó, no plano cartesiano, tem a equação dessa reta aqui, ó, dessa reta, tá? E ela tangencia essa circunferência com o centro dela nesse ponto. Então, nós vamos usar a mesma fórmula da questão anterior. Então, vamos seguir os passos. A primeira coisa que a gente precisa identificar aqui é a equação da reta, que ela está quase no modelo padrão, mas ainda não está. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar esse 3x mais 4y igual a 17 e passar todos para o primeiro membro. Isso significa que vai ficar 3x mais 4y menos 17 igual a 0, tá? Esses valores nos dará os valores para calcular o raio. Segundo passo é calcular o raio da circunferência, que é dado pela distância do ponto central à reta, ou seja, módulo dos coeficientes da reta, ó, 3, 4 e menos 17, tá bom? Somando aqui, multiplicados pelos pontos, ó. Aqui multiplicado pela primeira coordenada e depois pela segunda. E aqui embaixo, nós calculamos pelos coeficientes A e B da reta. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? E aí é só efetuar esse cálculozinho aqui. Vai ficar 3 mais 4 menos 17 dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25, e a raiz quadrada vai dar 5, tá? Somando e subtraindo aqui, nós temos 17 menos 7, que vai dar menos 10 dentro do módulo, e aqui embaixo vai dar a raiz de 25. Portanto, o raio da circunferência vai ser 10 sobre 5, logo o raio da circunferência, dessa circunferência aqui, vale 2, tá? Calculamos aqui o raio da circunferência, agora é só a gente calcular a equação. Então, daí, a equação vai ficar nesse formato. Então, calculando aqui a equação, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vamos substituir os valores. O a vale 1, então vai ficar x menos 1 ao quadrado, o y também, que é as coordenadas do ponto central da circunferência, e o raio deu igual a 2, tá? Agora, observem que todas as alternativas estão na forma geral da circunferência, tá? Então, a gente vai precisar desenvolver os quadrados perfeitos aqui. Então, o quadrado perfeito é quadrado da diferença é o quadrado, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Analogamente, esse outro termo aqui, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso igual ao raio, que nesse caso aqui vai dar 4.
Vamos organizar em ordem normal. X quadrado, depois vem o y quadrado, depois vem o x, depois vem o y sozinho. E aí nós vamos somar os valores, 2, e o 4 vai passar para cá, negativo, tá? Subtraindo aí, para finalizar a questão, x quadrado mais y quadrado, menos 2x, menos 2y, menos 2, igual a zero, tá? E essa equação é condizente com a equação da letra B. Com a equação da letra B. E aí a gente finaliza a nossa questão. Salvar aqui, como exemplo 2. Pronto, mais uma aí. Alguma dúvida, pessoal? Bem de boinha, né? Vamos agora para o próximo exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer uma diferente agora. Igual, mas ao mesmo tempo diferente. Como assim? Nessa questão que a gente vai fazer agora, ele pede o seguinte. Ó, nós temos a reta, e nós sabemos que ela é tangente, e nós temos o centro da circunferência. Mas ele não pede para a gente calcular a equação, ele só pede para a gente calcular o raio. Ou seja, vai ser igual ao anterior, só que com menos passo. Primeira coisa é colocarmos a equação no formato normal dela, tá? Formato padrão para a distância. Então vejam só, a reta é essa aqui, ó, y igual a raiz de 3 sobre 3x, tá? Nós vamos multiplicar cruzado, ou seja, 3y é igual... Na verdade, vou fazer o seguinte, vou colocar o x na frente, né? Raiz de 3x é igual a 3y, vou passar o y para o outro lado, então vai ficar a raiz de 3x menos 3y igual a zero, tá? Essa é a equação da reta, no seu formato padrão. E agora nós vamos calcular o raio. O raio é a distância do ponto do centro da circunferência para a reta R, tá? E aí é só a gente calcular o módulo dos coeficientes da reta, ó, raiz de 3 e menos 3. O último termo é zero, porque não aparece aqui. E os valores do ponto, que no caso é 2 e 0, tá? Dividido pelas coordenadas aqui ao quadrado. Ó. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Vamos fazer o cálculo aqui em cima. Teremos em cima 2 raiz de 3 dentro do módulo. O restante vai dar 0. E aqui embaixo nós vamos ter 3 mais 9, tá? Raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 3 ao quadrado, 9. Portanto, nós teremos 2 raiz de 3 sobre 3 mais 9 dá 12, né? Então vai ficar aqui raiz de 12. Lembre-se que 12, pessoal, é a mesma coisa que 4 vezes 3. Ou seja, 4 tem raiz quadrada exata, que no caso é 2, tá? Então vai ficar 2, e o raiz de 3 não tem. Só que observe que 2 raiz de 3 dividido por ele mesmo é 1. Então o raio da circunferência, apesar de ter uma conta um pouco complexa, né? Os valores que aparecem ser valores feinhos, o cálculo é bem tranquilo, tá? O cálculo é bem simples. Alguma dúvida? Toda vez que eu olho na câmera, velho, vocês estão rindo, velho. Então vamos lá, ó. Messia e Júlio, ligar a câmera aí, viu? O restante, os que estão com a câmera desligada aí, que eu não falei o nome, não precisa não, porque já foi conversado, já. Isso aí. Bom, então, vamos fazer mais uma questão aí para a gente pegar, ver se a gente entendeu mesmo o processo, tá? Bom, agora a gente vai fazer uma que vai seguir o processo contrário das que a gente fez até agora. Deixa eu salvar isso aqui, o exemplo 3. Ó, vai fazer uma agora, que é diferente das que a gente fez até agora. No plano cartesiano, a equação da reta tangente ao gráfico dessa circunferência aqui, pelo ponto 3, 4, é qual? Então vamos lá. A gente quer montar a equação da reta tangente, tá? Então imagine a seguinte ilustração. Eu vou montar aqui uma circunferência. Tá? Primeiro eu vou montar o eixo x e y aqui.
Então, opa, deixa eu pegar aqui a cor preta. Imagina que isso aqui é o nosso eixo Y e isso aqui é o nosso eixo X. Tá? Lembrando para vocês que quando a equação da reta está desse formato aqui, que não tem x menos a e y menos a, menos b, isso significa dizer que o centro dessa circunferência aqui, pessoal, é o centro, é o número 0, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Tá bem retinho. Então, vou colocar aqui bem no centro da circunferência. E aí, nós vamos desenhar a circunferência aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma circunferência bonitinha aqui. Ó. Está mais ou menos aí no centro, tá? Então, isso significa dizer que o centro da circunferência é esse ponto aqui, ó. O 0, 0, tá? Então, o centro é o ponto 0, 0. E nós queremos que ele passe pelo ponto 3, 4, tá? Então, vamos supor que, ó, o raio dessa circunferência aqui é 5, tá? Só para vocês observarem aqui, ó. Se do outro lado dá 25, a gente tira a raiz quadrada, é o raio, tá? Então, se o raio é 5, esse ponto aqui é o ponto 5. Então, o ponto 4 está aproximadamente por aqui, o ponto 3 aproximadamente aqui, tá? Então, eles vão se unir mais ou menos aqui. Esse é o ponto que a gente quer. E, além disso, a gente quer traçar o valor tangente, tá? Mais ou menos essa reta aqui, ó. Mais ou menos essa reta. Então, como que a gente vai fazer... como que a gente vai responder, então, essa questão? Haja visto que a gente não tem muita informações além da equação da reta e do ponto que a gente quer que a reta passe. Basicamente, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, ó. A equação da reta que a gente procura é essa equação aqui, ó. A gente vai pegar a equação dessa reta aqui, dessa reta que está de azul aqui, ó. Nós vamos pegar o coeficiente dela, tá? O m dela, tá bom? E aí nós vamos, para poder resolver o coeficiente dessa aqui, ele vai ser igual ao coeficiente dessa, que eu vou chamar de M1, tá? Ele vai ser igual ao M1, tá? Melhor, nem assim. Menos 1 dividido por aquele M1 lá, esse M1 aqui, tá bom? Então é isso que a gente precisa e depois, finalmente, substituir na equação da reta, usando este ponto, para calcular, então, o coeficiente da reta, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, esse aqui vai ser o coeficiente de A até C, tá? Então, vejam só, o coeficiente de A até C, ele é dado pela seguinte regra. Lembrando que esse ponto aqui, ó, o ponto A aqui, é o ponto 3, 4, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Y do ponto A menos Y do ponto C, dividido pelo X do ponto A menos o X do ponto B. Ponto C. Então, substituindo aí, o Y de A vai ser 4 e o Y do ponto central é 0. O X do ponto A é 3 e o X do ponto central é 0. Então, aqui vai dar 4/3. Se você preferir, né, você pode colocar em número decimal, mas vamos deixar assim, 4/3. Ou seja, o coeficiente que eu quero, ele vai ser menos 1 sobre 4/3. Então, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O resultado final vai dar menos 3 sobre 4, tá? Esse aqui é o coeficiente que a gente quer, que a gente vai utilizar na equação da reta. Agora, é só substituir na equação da reta, tá? Então, vamos substituir aqui, ó. Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0. Y0 e X0 são o 3 e o 4 aqui. Vamos substituir Y menos 4, o Y é 4, é igual ao M, que deu menos 3 sobre 4, X menos X0, que é 3. Vamos fazer distributiva. Na verdade, vamos fazer primeiro a distributiva, depois eu faço os outros cálculos. Y menos 4 igual a menos 3x sobre 4, mais 9 sobre 4. Mais 9 sobre 4. Aí eu vou pegar e multiplicar todo mundo por 4 para tirar o MC aqui. Vai ficar 4y menos 16 igual a menos 3x mais 9, tá? Porque o 4 daqui corta com o 4 da multiplicação, então fica sem fração. Vamos passar todo mundo para o primeiro membro. O x vai passar positivo, o y permanece positivo, o 16 permanece negativo e o 9 vai passar para lá negativo, tá? E aí,
é só a gente fazer essa subtração aqui e finalizar. 3x mais 4y mais 25 igual a 0, tá? Alternativa correta, letra, mais não, menos, né? Porque os dois são negativos. Letra D de dado aí, menos 25, tá bom? E aí a gente finaliza a questão. Tenham cuidado, porque se você não inverte aqui, ó, não inverter os coeficientes, você vai acabar marcando a letra A e aí você erra a questão. Entenderam? Infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim. Peço que vocês se cuidem. Vou estar interrompendo aqui a gravação e em seguida fazendo a nossa chamada.